Irmãos, a paz do Senhor. Estamos na casa de Deus, isso é bênção, isso é privilégio. No dia desse, onde somos convidados para estudar, mergulhar na palavra do Senhor. Eu estou sem retorno nesse aqui. Aleluia. Pronto. Está conosco o pastor Camilo, da Igreja Pentecostal dos Filhos de Deus. Amém? É meu amigo. Fica mais perto da gente aqui, rapaz. Vem para cá. Fica aqui perto desses homens aqui. Amém? Pastor Camilo é o nosso companheiro de oração, faz parte de um grupo de intercessores da cidade. É meu amigo, louvo a Deus pela sua vida e por estar fazendo essa surpresa para a gente estar aqui. E sempre quando acontece isso, a gente fica devedor, né? Fica devedor. Louva a Deus pela sua vida, que Deus lhe abençoe. Frank que está ali, amém? Páscoa que está por aqui, e você que está conosco nesta noite abençoada. Nós estamos numa série de estudos sobre a declaração de fé da Igreja de Deus. Hoje é o nosso 12º estudo, né? E vamos estudar o ponto 10. Por que é 12 terça-feira e o 10º ponto? Porque 2 desses pontos foram divididos em 2 terças-feiras. E o estudo que nós vamos falar hoje é sobre a igreja e o fruto do Espírito. Tivemos nesses dias bem ligado, estudando, pesquisando, tirando um pouco do que temos e mergulhando em algumas inspirações que chegaram a nós. Vimos até conversando com a esposa, o Diego e a Lana, que estava no carro acerca disso, e fomos incomodados com uma palavra de Deus acerca do fruto do Espírito. Não é os frutos, mas o fruto. Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 22. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé. Esta fé do fruto do Espírito não é fé de Hebreus 11 primeiro. É fé de pites, é fé de fidelidade, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Nós que fazemos parte da Igreja de Deus, cremos e ensinamos na necessidade, na possibilidade de uma vida santa, irrepreensível, regenerada pela ação do Espírito Santo, que qualifica e capacita os fiéis como testemunha de Jesus Cristo, manifestando em nossas vidas, em vossas vidas, o fruto do Espírito Santo. É sabedor de todos que no interior de cada crente é travada uma grande batalha, um grande conflito. O espírito milita contra a carne,
Como diz Gálatas capítulo 5 e verso 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Até o dia da nossa conversão, a carne ou a natureza pecaminosa, ela tinha o controle, ela reinava de forma sozinha e soberana em nós. Nascemos de novo, passamos pelo processo da regeneração, e com isso o Espírito Santo veio habitar em nós. O que era sujo foi limpo, o que era desordenado foi ordenado, e ele passou a ocupar, e consequentemente nos dá graça, para que, militando contra a carne, possamos ser vencedores. E com isso tem o objetivo de controlar e mudar toda a nossa vida. Na verdade, mesmo convertido, mesmo regenerado, o conflito é inevitável. Como se desejamos uma vida cristã vitoriosa, devemos entregar o controle, a direção da nossa vida ao Espírito Santo. Como diz Gálatas capítulo 5 e o verso de número 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito reinando em nós, produzirá pela palavra, o caráter cristão. O Espírito produzirá em nós, pela palavra, as virtudes do caráter de Cristo. O apóstolo Paulo chama estas virtudes o fruto do Espírito Santo. Quem está comigo aqui? Eu quero que você compreenda uma verdade sobre isso. O fruto do Espírito, ele é gerado em nós pelo Espírito Santo por uma semente maravilhosa, insubstituível, chamada Palavra de Deus. O fruto do Espírito faz parte do nosso crescimento ou desenvolvimento da salvação, ou crescimento da nossa santificação, ou a progressão da nossa santificação. Por isso que Paulo diz: desenvolvei a vossa fé, desenvolvei a vossa salvação. Isso se dá pela semente da palavra gerado em nós, que o Espírito Santo faz produzir através da semente o fruto. O fruto. Aí vem aquela cadeia que eu sempre gosto de falar, eu sempre tenho defendido, que o nosso viver espiritual está pautado em uma tríade. Qual é ela, pastor? Bíblia, oração e comunhão. Bíblia, oração e comunhão. Você pode encontrar um crente que ele sabe muito Bíblia, ele pode até orar, mas se esse crente ele não tem comunhão na igreja, ele não tem comunhão com os santos, este crente ele fica para trás. Todo o seu conhecimento se torna retrógrado e muitas vezes se torna para ele um abismo de condenação. Um abismo de condenação. O desenvolvimento do caráter cristão e o produzir deste fruto, ele só é expressado através da comunhão da igreja, através da comunhão com os santos. Você vai ver isso lá na frente. O que é o fruto? A metáfora do fruto aparece várias vezes no Novo Testamento, designando sempre algum resultado, designando sempre alguma resposta daquilo que tu és, daquilo que tu faz e daquilo que tu almeja. O fruto do Espírito são qualidades morais divinamente implantadas em nós com a palavra,
que são resultado do Espírito Santo em nosso caráter. Lá em Mateus, no capítulo 3, o verso 8, nós vemos uma advertência dada por João Batista, dizendo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. No capítulo 5, o verso 16, Jesus expressando isso como reflexo da luz do caráter cristão, e diz: assim resplandecei a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Efésios capítulo 5, o verso 9 diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável a Deus. Hebreus capítulo 13, o verso 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O fruto do Espírito é de origem sobrenatural. O homem pode forçar a ser bom, pode forçar a ser bom. Como diz Paulo em 1 Coríntios 13, ele pode falar todas as línguas, ele pode dar todos os seus bens, ele pode repartir o que ele tem, ele pode botar até seu corpo para ser queimado, mas se não for por amor, nada disso tem valia. Então, meus atos de caridade não respaldam em nós o fruto do Espírito, absolutamente não, porque isto não é de origem humana, isso é de origem sobrenatural, é de origem divina, é do Espírito, é este grego genitivo que indica fonte ou causa, enquanto que a obra da carne são atos que praticamos naturalmente. O fruto do Espírito de responsabilidade do próprio Espírito. Precisamos ter humildade, pois não podemos produzir este fruto, somente o Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo, ele não produz ou gera em nós o fruto do seu Espírito que traz o seu nome, ele estando fora. Ele foi lá, limpou a casa, limpou o coração do camarada, ele adornou o camarada, encheu o camarada de dom, e ele saiu, e o cara vai produzir fruto. Não, o Espírito Santo só produz o fruto ele dentro. Ele estando no controle, ele estando no domínio, ele estando no comando. Você está comigo? Amém? O fruto tem seu crescimento natural. O camarada aceitou Jesus pela ira. A ira de Deus não é circunstancial. A ira de Deus é permanente. Assim como o seu amor é permanente. Deus diz assim: agora eu vou me zangar hoje. Aí eu amanheci hoje zangado. Não, falei, tá ruim. Não, a ira do Senhor é permanente. Assim como é o seu amor. Só que o amor de Deus supera tudo isso. E pela sua longanimidade, nós não somos destruídos pela sua ira. Longânimo. 2 Coríntios 6,6 diz: na pureza, na paciência, longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, que é do amor não fingido. Colossenses 1,11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda longanimidade. Outra versão: toda perseverança e paciência com alegria. Nós estamos numa geração impaciente. Não tem paciência de ninguém, não. Tem paciência, não. Diz isso Tomás, que é o responsável pelos ônibus coletivos da cidade. O povo é impaciente. Nós não queremos esperar mais nada. O celular atrasou um pouquinho, a internet não presta, já está cheio, vou fazer um backup. Nós somos impacientes.
impacientes. Impacientes. Uma geração impaciente. Atritos os mais diversos por impaciência. Se Deus não fosse misericordioso e longânimo para conosco, teríamos sido imediatamente consumidos. Uma outra coisa para com o nosso próximo é a benignidade. Significa uma disposição gentil e graciosa para com os outros. Também significa excelência de caráter e honestidade. O crente que possui esta virtude é afável e gentil para com os seus semelhantes, não se mostrando inflexível e amargo. Deus é a fonte dessa qualidade e Cristo o melhor exemplo. Ele foi uma pessoa imensamente gentil, conforme o Evangelho retrata. Esta virtude torna o crente benigno, desejoso do bem a todos e principalmente para os que são seus inimigos. Benigno. Benigno. A benignidade é a gentileza no tratar. Tem pessoas que são até boas, mas não são gentis. Boas, mas não são gentis. Faz o bem, mas com a truquidão tão aberrante, com a ignorância tão grande, que você fica com medo de receber a bondade que está sendo dada. E tem pessoas que são tão gentis, mas não são boas. Você pode pedir uma coisa para uma pessoa gentil que não é boa. Você pede a coisa para ela, ela dá uma desculpa tão grande que você fica com medo de levar as coisas. Do bem que tem, vai pedir. Que é gentileza, mas não é bom. Então, isso é humano. Mas quando é do Espírito, é uma cadeia, é uma junção, é elos. Amém ou não amém? São elos. É inadmissível um crente bruto e ignorante. É inadmissível um crente que se move com palavrões e truculência. Não pode. Se você é templo de Deus e morada do Espírito Santo, se está gerando em você essa maturidade espiritual, como pode isso? Como pode isso? Tem determinadas pessoas que para você falar com ele, você vai olhando para os pés para adotar se tapeado, porque senão pega um coice. Uma ignorância infeliz. Que até as palavras são postas entre os dentes. Porque o Espírito Santo coloca até a mão nos ouvidos para não ouvir. Precisamos ter muito cuidado acerca disso. Uma outra coisa é a bondade. Significa aquilo que é bom e útil. É a qualidade da generosidade e da ação gentil para com outros. Lutero, ele diz muito claro, uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade direcionada pelo Espírito. Representa a generosidade que flui de uma santa retidão dada por Deus. Se antes você praticava o mal, agora é bom para todos, sem acepção de pessoas. Aí que diz, é cortando a mão, colocando do lado, estendendo a mão para ser bom, e não estendendo a outra para receber. E a virtude para consigo mesmo é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Esta fidelidade, que vem do grego pit, significa confiança. Eu estive estudando um pouco mais, e a fidelidade vem de um dado que tem sido negligenciado pela vida cristã. Decisão em ser fiel. Decisão. Os jovens que foram levados de Jerusalém para a Babilônia, eles decidiram no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do desafio das fornalhas ardentes, eles decidiram no coração não se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Quando esta fidelidade vem de um coração sincero e ligado a Deus, a sua decisão é respaldada pelo Senhor e o Espírito Santo lhe ajuda. Você crê nisso? A fé é esta confiança em Cristo.
gerada em nós esta fidelidade, e isso é que é bênção de Deus. Bênção de Deus. À medida que este fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. É fortalecida. Eu quero falar um pouco acerca disso. Não dá para você expressar o amor, a alegria, a paz de Deus, a benignidade de Deus, a mansidão de Deus, sem esse ato de fidelidade. Não dá. É como se fosse, o amor fosse a estrada que você fosse andar. Você fosse empurrado nesta estrada pelo Espírito Santo. E esta direção, sem vacilar, é chamado de fidelidade espiritual. Fidelidade espiritual. Esta fidelidade não é produto humano, ocorre através da operação divina e consiste em confiança plena de alma em Cristo, resultante de uma experiência com Ele. É a certeza de que Deus existe e está sempre conosco para nos ajudar, mesmo que as dificuldades e atrelada desta caminhada possa fazer cair. Mas quando Ele está comigo, me segura na mão e me levanta. Fidelidade. O outro ponto para com o próximo, para comigo mesmo, é a mansidão. Possui os 3 significados principais. Muito tempo a mansidão foi caracterizada com preguiça. Para falando tal, aí, manso, preguiçoso. Onde ele pisa, nem nasce mais capim. Manso. Não, manso não tem nada a ver com isso. Olha só os pontos da mansidão. A primeira coisa que vem à origem da mansidão é submissão a Deus. Lá em Mateus capítulo 5, verso 5 de Jesus diz: bem-aventurados, felicíssimos os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Noutra versão diz: bem-aventurados mansos. Jesus ensinando-os deu esta lição para nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração. A esposa costuma me dizer: cuidado com essa pessoa que fala assim: oh meu Deus do céu, trisca no pé dele, trisca no pé dela. Deixa essa pessoa se encher. Quando ela explode, meu amigo, misericórdia. Misericórdia. Então isso é muito complicado, porque a mansidão do Espírito não se define a isso. Não se define isso. A mansidão é dócil e não soberbo. Essa forma de dócil aqui se implica em humildade de espírito. Tiago 1,21 diz: pois rejeitando toda imundícia, superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. Isto implica na rejeição de toda altivez de espírito, na rejeição de toda soberba, orgulho. Eu ouvi uma palavra dada pelo pastor Elson de Assis, eu fiquei assustado. Ele diz que quando estavam construindo o templo de Salomão, ninguém ouvia um batido de martelo, ninguém ouvia um batido de nenhuma ferramenta. Por quê, pastor?
as pedras, fiquei assustado, pega um detalhe desse, as pedras eram lavradas lá na pedreira, as árvores eram lavradas lá dentro da floresta, o ouro e a prata era lavrado lá na fonte, lá no deserto, distante. Chegava o material lá no templo, eles encaixavam ali as pedras. Quando dizia assim, ó, não encaixou não, vamos bater, não bata não, porque se ela não está entrando, porque este lugar não é dela. Cada pedra tem o seu lugar. Cada pedra tem o seu lugar, cada ouro, cada prata, cada madeira tem o seu lugar no templo. Não precisa bater, não precisa açoitar, não precisa agredir. Quem está comigo aqui, a mansidão faz você reconhecer o seu lugar no corpo, o seu lugar na igreja, o seu lugar na família. Leva-nos você a reconhecer, sem agressão, está ali, põe ali, coloca ali. Sem forçar, sem briga, sem soberba. Não, está ali. Encaixa ali. É essa a proposta. A terceira coisa sobre mansidão é consideração. 2 Coríntios capítulo 10, verso 1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Paulo quando pregava, meus amados irmãos, vamos estar juntos, irmãos, vamos estar ligados, vamos servir ao Senhor. Quando ele mandava a carta que o dirigente ia ler, nessas coisas eu não louvo vocês não. Vocês têm se reunido para escândalo, vocês têm se reunido para vergonha. Ousado na escrita, mandava a doutrina. Eu quero dizer para vocês, mas nunca deixando de lado a consideração. A consideração. O que não tem a mansidão, a primeira coisa que ele perde é a consideração. O desrespeito invade o seu coração. Efésios 4:2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Trata-se de uma submissão do homem para com Deus e em seguida para com o próprio homem. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade, que nos leva ao reconhecimento do valor alheio e à recusa de nos considerarmos superiores. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa virtude torna você manso e calmo. Quando antes era agressivo e se irava por qualquer coisa, agora é controlado pelo Espírito Santo. Daí vem uma outra virtude para com nós mesmos: domínio próprio, autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetite. É o senhorio sobre a língua. Você não pode falar o que você quer, não pode dizer o que você quer, não pode expressar o que você quer. Sobre os pensamentos, você não pode nem pensar o que você quer. Sobre os apetites, você não pode comer tudo que você quer. Sobre as paixões sexuais, você não pode se dar-se vencido por esses desejos carnais. Provérbios 16:12: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, pois vale mais controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Tem pessoas que têm uma facilidade de conquistar tudo, mas não conquistam o seu próprio espírito, não controla o seu próprio eu, não controla a sua própria vida, não controla os seus próprios apetites, não controla a sua língua, não controla os seus desejos. 1 Coríntios 9:25: e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar a coroa corruptível, nós porém a incorruptível. A vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu e sobre as próprias paixões. Um certo pastor disse assim: o maior gigante que você tem que vencer é aquele que você se identifica a ele no espelho.
no espelho. Esse é o maior gigante que você tem que vencer. Esse é o maior gigante que você tem que controlar. Tem pessoas que valorizam tanto o seu eu com uma pujança de egoísmo, que chega diante do espelho, diz, aponta para o espelho e diz: grandioso és tu, e grandioso és tu. Se alto se põem, se apresentam, e isso não se dá. Não é essa a posição. Temos que ter controle, temos que ter este domínio, amém? Disseram para um jovem bonito aqui da igreja hoje, dizendo assim: uma das virtudes que você tem, em primeiro lugar, é a sua humildade. E ela respondeu: e a segunda é a minha beleza. Oh, Dalila. Nas palavras, esse é o controle que precisamos ter. Não há ditado popular que afirme: não devemos falar o que sabemos, mas sim devemos falar, sabermos o que falar. Diz assim: não fale o que você sabe, saiba o que você vai. Saiba o que você vai falar. Saiba o que você vai falar. Nem todo tempo, nem toda hora é a hora certa de falar a coisa certa. Vai para aí. Nem toda hora é certa para falar a coisa certa. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos falar a coisa certa na hora certa. O que fala a coisa errada na hora certa, o que você falou certo, mesmo na hora errada, se torna um grande problema. Um grande problema. Um grande problema. Porque todos tropeçamos, diz Tiago 3,2. Em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Encontramos na Escritura diversos exemplos de pessoas mal sucedidas porque falaram demais. Miriam, Arão, os irmãos de Moisés o criticaram por ter se casado com uma estrangeira. Deus então os castigou. Ela, por ser a mentora da crítica, ficou leprosa por 7 dias e ambos perderam o direito de entrar na terra prometida. Precisamos ter domínio em nossas ações. 4 jovens judeus levaram cativo. Eles decidiram não se contaminar. Ações que glorificam a Deus. Ações que darão a eles uma posição de fidelidade. Precisamos ter domínio dos nossos pensamentos. Um pensamento nutrido, amado, gera atitudes que geram ações, que geram comportamento, que geram destino. E isso é muito sério, muito sério. Por falta de domínio próprio, Davi cedeu à tentação, naufragou do pecado e fez pagar consequências pelo resto da vida. O crente deve sempre ocupar-se com coisas boas. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: pense nas coisas que são de cima. Escrevendo a Filipenses, capítulo de número 4, verso 8: tudo que é honesto, verdadeiro, de louvor, de boa fama, tudo isto, é isso, virtude, é nisto que você deve pensar. A palavra de Deus também nos recomenda que devemos fugir de toda aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses 5:22, abstenha-se, afaste. Só assim venceremos as tentações e manteremos a nossa sobriedade. Onde você estiver, no trabalho, na igreja, no ônibus, na escola, na faculdade, pense nas coisas de Deus. Viva com Cristo e desfrute uma vida vitoriosa. Muitos crentes pensam ser possível cultivar somente alguma das manifestações do fruto do Espírito, negligenciando outras. Não é possível ser crente completo,
Quando em nossas vidas faltam vários elementos que formam o fruto do Espírito, não é de valia nenhuma. Não é de valia. Se eu tiver amor e não tiver fé, se eu tiver amor e não for fiel, não sou completo. Se eu tiver todas as demais manifestações e for intemperado, não tiver controle, não estou seguindo a vontade do Pai. O fruto do Espírito forma em suas manifestações um conjunto harmônico. Faltando umas das demais, estão todas prejudicadas, de formas enxertadas, ligadas. Isso representa o elo e ligações que o Espírito Santo gera em nós. Por isso que não são frutos, é o fruto do Espírito, e todos esses gomos estão dentro dele. O fruto do Espírito forma isso. Se a videira é perfeita, é lógico que os frutos e as folhas o sejam também. Quando olhamos para o fruto do Espírito, vemos um retrato de Cristo Jesus. Todos os 9 gomos e virtudes, como foi falado aqui, estão presentes no caráter de Cristo. Elas não podem ser implantadas no crente por outra forma, a não ser pelo Espírito Santo. Ele é quem opera a transformação moral do crente. É Ele que dá a nós a alegria de desfrutar, gerar, crescer, desenvolver em nossas vidas, que é o fruto do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E a minha recomendação é: deixe o Espírito Santo trabalhar em seu caráter. E com certeza, quem estiver perto de você vai glorificar a Deus pelas suas boas obras. Você pode dizer amém? Amém. Nós vamos cantar mais um hino.